Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você que estava aí acompanhando o vídeo anterior, esse aqui é uma sequência da história linda e maravilhosa que você provavelmente acabou de assistir. Essa aqui é a pastora Clênia, a esposa do pastor Apolinário, que nos deu uma lição de vida. Antes de falar com ela, quero deixar aqueles recadinhos, aqueles pedidos do meu coração para o seu coração. Curte o nosso vídeo, porque é certeza que é mais um vídeo incrível, então você não precisa ter dúvida. Já pode curtir agora, enquanto você está lembrando, porque quanto mais você curtir, mais o YouTube reconhece o nosso material como um conteúdo bom e vai direcionando a outras pessoas. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, isso também é muito importante. A sua ajuda faz toda a diferença no canal, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e também vai lá no iCard e confira toda a nossa coleção de vídeos com testemunhos, com histórias que vai mudar a sua vida. Fica ligadinho até o final, porque hoje nós temos uma história cheia de surpresas. Quando você pensa que está no fim, na verdade só está começando. E voltando para nossa convidada, pastor, antes de tudo, eu quero dizer que eu sou muito sua fã. Muito mesmo. Quando falam sobre mulher com sabedoria, você é sempre uma das primeiras da minha lista, porque eu lembro do quanto você fala bem de Jesus, o quanto o seu amor por Deus, pelas outras pessoas, contagia quem está ao redor. Admiro muito a sua voz, o seu talento para compor. Gente, é um pacote completo. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, meu Deus, só falta ter asa? É a pastora Clênia. Muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje no nosso cantinho e por compartilhar a sua história conosco. A paz do Senhor! A paz do Senhor. Gente, que responsabilidade, gelou minhas mãos, aumentou o peso sobre os ombros. Para mim é uma honra estar aqui, né? A gente já havia tentado marcar outras vezes e nunca dava certo, não fechava a agenda. Mas Deus preparou hoje, então... Com dificuldade, né? Eu sei que teve que remanejar algumas coisas, mas deu certo. Ai, fico muito grata. Eu que agradeço. Pastora, a senhora tem total liberdade no nosso programa. E assim, eu já quero começar fazendo a pergunta clássica. Como é que tudo começou na sua história? Veio de uma família tradicional, papai, mamãe, irmãozinhos, todo mundo feliz no dia do Natal e Ano Novo, cantando parabéns no dia de aniversário. Como é que começa essa história? Na verdade, nada disso, né? Eu não conheço meu pai biológico, não sei o nome. A minha mãe teve uma vida muito sofrida, tem um irmão mais velho que eu, que até então ele cresceu com a minha avó, se eu não me engano, desde o nascimento, e morávamos eu e minha mãe em Goiânia, né? Só nós duas. Minha mãe trabalhava de doméstica, como não tinha confiança em me deixar com alguém, então a minha vida, acho que a partir dos 4 até os 6 aninhos de idade, era trancada em um cômodo, né? Eu ficava a semana toda sozinha nesse cômodo. Então, eu lembro muito pouco da minha infância, né? As poucas memórias que eu tenho relapsos de memória de a minha mãe me alimentando, eu sonolenta, ela me alimentando quando chegava do trabalho. O meu banho durante a semana era com uma toalhinha umedecida, o banho com chuveiro mesmo era só sábado e domingo, porque era tudo muito restrito, era um lugar muito humilde, muito simples, porque era o que ela tinha condições. A minha mãe, como empregada doméstica, ela custeava a nossa vida, vivendo de aluguel aqui em Goiânia, e ainda sustentava a minha avó, que cuidava do meu irmão no interior. Então era uma vida bem regrada. E praticamente ela saía, você ainda estava dormindo, e quando chegava já estava adormecendo novamente. Já estava dormindo novamente. Então passava a semana toda sozinha, se virava na alimentação, higienização, tudo. Uma criança de 4 a 6 anos. Sim. Praticamente quase que uma bebê. Exatamente. Eu me lembro que tinha uma mesinha de madeira e ali minha mãe deixava aquelas bacinhas de alumínio antigas, né? Uhum. Eu tinha daquelas bacinhas, eu tinha 2. Então ela deixava uma vasilhinha com café da manhã, né? Outra vasilhinha com almoço, outra vasilhinha com lanche da tarde e outra com que seria a janta. Nossa. Então ficava tudo ali naquela mesa. E eu me lembro de algumas vezes eu cochilar e não tinha muito horário, a hora que eu queria, eu
pegava com a mão mesmo feijão e comia. E eu lembro muito de ver minha mãe chorando. Minha mãe chorava muito por causa disso. Acho que sentia culpa, né, da gente viver naquela situação, não ter uma esperança de mudança de vida. Então foi bem sofrido. E como é que seguiu depois dos 6 anos? Olha, a minha vida foi marcada por muita solidão mesmo. Depois a minha mãe conheceu o meu padrasto, que para mim é o meu pai, eu costumo dizer, ele é o meu pai, né? Que nos encontrou naquela situação tão difícil. Então ele restituiu família, minha mãe, dando a ela o privilégio de ter o filho junto, né? Casa, nos deu dignidade. Foi uma mudança total de vida. Mas meu pai é caminhoneiro, né? E meus pais, minha mãe abandonou o emprego para ajudar ele na estrada e eles viajavam muito. Meu irmão não parava em casa, então eu continuei sendo a menina solitária. Então a minha vida foi marcada por solidão. Então dentro da solidão eu fui desenvolvendo vício com álcool, né, cigarro. Eu me entreguei muito cedo à promiscuidade. Eu não acreditava em relacionamento sério. Então eu fui no fundo do poço, bem mesmo. E a adolescência, como é que você chegou na adolescência, que é uma das fases mais difíceis na vida do ser humano, e você com esse histórico de solidão, como é que você chegou na adolescência? Como é que estava a sua vida? Eu tinha um porto seguro, né? Um lugar seguro, forte, para eu me assegurar, me achegar, que era minha avó. Né? A minha mãe sempre muito estressada, trabalhava muito, passava pouco tempo em casa. E depois, quando começou a viajar com meu pai, menos tempo ainda. Então eu tinha o meu suspiro, que era quando chegava nas férias, eu ia ter com a minha avó. Ela morava em São Luís dos Montes Belos. E às vezes eu deixava, como o meu pai sendo caminhoneiro, a gente tinha o regalo de viajar para a praia nas férias, né? Eu aproveitava alguma carga e chegava na praia e desfrutava. E às vezes eu abria mão desse regalo para estar com a minha avó, porque a presença da minha avó era muito prazerosa para mim. Só que entre férias e férias eu tinha aquele estilo de vida muito depressivo, muito sozinha. Hoje eu sei que era depressão, né? Que eu começava a chorar do nada, eu não me sentia bem em lugar nenhum, às vezes muito tímida, outras vezes já tinha aquele outro lado muito pra frente, mostrando que estava bem, muito risonha, brincalhona, e eu fui afundando assim. Quando eu tinha, se não me engano, 17 anos, a minha avó faleceu. Nossa. E foi bem num estágio de transição, onde a gente já tinha casa própria, compramos, era um barracão no fundo, e os meus pais começaram a construir uma casa na frente do lote para que a minha avó viesse morar com a gente, não ficasse mais sozinha no interior. E quando chegou esse estágio de nós passarmos para casa nova, foi justamente quando a minha avó faleceu. Então, para mim, isso veio a ser mais um trauma, porque a gente tinha uma casa grande que foi feita às pressas para receber minha avó, mas agora era um espaço maior e mais bonito para eu continuar sozinha. Então, foi muita solidão. Eu desenvolvi o hábito, eu tinha uma fuga que qualquer coisa que desse errado, eu dormia. Porque foi assim que eu me acostumei, a minha mãe trabalhando, eu comia, não tinha uma TV, não tinha muitos brinquedos, não tinha com quem conversar, então eu comia, dormia. Naturalmente? Naturalmente, isso acabou sendo uma válvula de escape para eu suportar toda aquela solidão. E quando eu cresci um pouco mais, eu comecei a me envolver com álcool. Eu tive experiência com maconha, mas foi uma vez só, eu falei assim, não, se eu entrasse nesse negócio eu não saio mais, eu fiquei com medo, né? Mas eu mergulhei muito fundo no alcoolismo, muito fundo mesmo. Daí, certa época da vida, quando eu vi a história da Xuxa, né? Foi quando veio aquela revolução de mãe, eu domino meu corpo, eu faço o que eu quero, e ela decidiu ser mãe solteira. Eu falei, tá aí, vou deixar de ser sozinha, eu vou ter meu filho, vou ter um companheiro, né? E eu escolhi a pessoa que eu falo que era a vítima, né? Para engravidar, engravidei, não quis mais a pessoa e eu tive o meu Gabriel, né? Que é o nosso filho, amorzinho, excelente pai, né? Mesmo ele tendo conhecido o Gabriel com já quase 4 anos de idade. E eu me entreguei a essa gravidez. Então, engravidar, para mim, foi tudo muito mágico, porque eu não estava mais sozinha, né? Eu sabia que eu conversava, aquela coisinha pequena dentro de mim já correspondia, e cada dia eu ficava ali, foi muito mágico para mim.
E o tempo se passou, e como aquilo não era trabalhado, por fim, eu mergulhei mais fundo ainda em toda a depravação, em toda a promiscuidade, muita bebida, sabe? Noitadas e mais noitadas de festa. Minha mãe ficava 2 semanas sem saber notícias minhas, sem saber se estava viva, se estava morta. E para onde você ia? De festa em festa, de festa em festa. Então, na casa de um, na casa de outro? Tava em uma cidade, uma festa, alguém falava, tem uma festa muito boa em tal lugar, tal cidade. Dali a gente entrava no carro, ia para outra cidade. E roupa, higiene? Dava um jeito. Comprava. Para coisas erradas, Sim. Sempre tem. Então, assim, por fim eu acabei abandonando o meu filho com a minha mãe e fui mergulhando, só mergulhando. E a forma com que eu fui me endurecendo para tudo, né? Eu não suportava cristão. Não, vamos dizer que eu não suportava crente. Porque eu já sei que o amor, ele transforma, o amor, ele convence, né? Mas eu não suportava aqueles cristãos que chegam com aquela linguagem, você vai pro inferno, você isso, você aquilo. Então eu tinha repúdia com qualquer forma de cristianismo. Mas cantava, eu era cantora da igreja católica, né? Valtim das Romarias, Trindade, né? Mas não praticava nada do cristianismo. Na verdade, eu zombava muito, né, do cristianismo. E eu me lembro que eu não dava espaço para cristão se aproximar de mim. Me lembro de uma vez que teve um casal, até então eu não sabia que o casal lutava junto por mim, né? O homem simplesmente ele fala que Deus falou com ele e que ele tinha que aprender violão comigo. Eu já ensinava violão, né? E ele ia lá pra cá, foi lá pra casa dizendo que queria aprender violão. Logo de cara eu vi que era crente, falei, não dá aula pra crente não. E ele falou, não, mas deixa, eu quero fazer aula com você. E ele insistiu, eu falei, tá bom, eu te dou aula, mas eu só vou te ensinar essa música do mundo. Se você quiser fazer aula comigo, você vai ter que trair seu Deus pra tocar a música do mundo. E esse homem, ele ia lá pra casa e eu ficava ensinando, ele até me lembra, o primeiro ritmo que eu ensinei pra ele, Guaranha, né? E eu lembro que ele falava, olha, eu e minha esposa estamos orando por você, nós oramos por você, e eu não deixava que ele entrar. Por fim, eu dispensei esse homem, que ele ficava tentando pregar para mim entre um ensinamento e outro, eu me desfiz dele e endureci de vez. Passando muito tempo e o processo de depressão e solidão só aumentando, né? O buraco só aumentando, aquele desespero, aquela angústia. Eu comecei a mutilar minhas mãos, entrei para um processo bem difícil mesmo. Quando eu comecei a trabalhar em um lugar em Goiânia que tinha uma crente, tinha a menina de oração, né? Ela era solteira, e ela começou a falar, Cleide, eu tô orando por você. Ele ia pregar com ele, não vem com essa conversa do seu, não vem com essa conversa para mim do seu Deus, né? A minha vida é outra, o meu estilo de vida é outro, eu não acredito em nada disso, eu não quero isso. E ela sempre fala, tô jejuando por você, tô orando por você. E eu, nossa, mas que coisa que essa menina não larga do meu pé, que coisa chata, né? E ela falou, olha, eu vou me casar, eu quero que você esteja no meu casamento. Eu falei, mas você tão santinha, vai querer uma mulher com o meu no seu casamento? Né? Ainda zombava. E ela falou assim, não, eu vou. E ela levou um CD para o trabalho, e início de semana era bem tranquilo, né? Tinha pouco movimento. E ela começou a ouvir o CD que ia tocar no casamento dela. E eu me lembro que era um CD do Michael W. Smith. E tinha uma música, eu gostava demais, achava linda, nos dei, né? Mas tinha uma música em questão que ela, quando tocava, eu ficava destruída, sabe? Aquele buraco que eu escondia vinha para os meus olhos, aquele vazio, tudo aquilo vinha à tona. E eu queria saber por que aquela música mexia tanto comigo. E qual música era? Espera que chega lá. E eu passei um ano, sabe? Eu pedi ela para levar o CD, e quando o salão estava mais vazio, eu entrava para a sala de depilação e ficava ouvindo só essa música. Só essa música, let it rain, let it rain. Aí eu ficava nisso e eu não conseguia entender, eu não conseguia, a cegueira espiritual muito grande. Esse processo se desenrolou por um ano, eu perdi o contato com ela. E eu me lembro que certa vez, Gabriel já tinha de 3 para 4 anos, ele havia viajado com a minha mãe, eu fui trabalhar em um salão onde o dono era homem de Deus demais, homem de oração, mulher dele, mulher de oração. E ele conta que quando eu entrei no salão para ver se havia vaga para cabeleireira, né? Ele disse, e eu toda
me perdoa pela palavra, toda putética, né? Procurando trabalho no salão com salta-agulha, daquele jeitão todo, gente. Usar salta-agulha não é pecado. É o contexto todo. Principalmente a intenção do coração quando eu me montava, né? Isso que é o mais importante a gente avaliar e observar. E quando eu entrei ali, ele fala que Deus falou para ele: não despreza que é meu vaso escolhido. Nossa! E eu entrei e ele disse que nem... Depois ele me contando, é que nem tinha vaga. Mas como Deus falou com ele, ele foi dando jeito de me encaixar numa coisa, dividindo serviço comigo, não tinha cadeira, não tinha nada para mim. Mas ele foi me colocando ali e me levando. Eu me lembro que toda terça-feira, quando eu chegava, primeiro no sábado, quando eu ia sair, né? E aí, Cleminha, vai tomar todas agora, né? De folga, vai putanhar, vai gandaiar. Ele falava assim comigo, né? Eu, nossa, tem uma festa muito boa, papapá, e ele ouvia tudo que eu tinha para falar. Quando era terça-feira que eu voltava a trabalhar, eu nunca gostei de atraso. Então, como eu chegava geralmente uns 20 minutos, meia hora antes do horário de abrir o salão, e eu chegava, ele já estava me esperando com uma garrafa de café, num espaço que tinha a céu aberto, que era para trabalhar química, uma salinha de espera mais ventilada. E ele, e aí, como é que foi seu fim de semana? Eu falava um pouquinho assim, né? Tinha um pouquinho de vergonha de contar, e na minha cabeça falava assim, vergonha. A mulher tá dormindo até agora, ele tá aqui querendo saber. Esses homens realmente não prestam, né? Se esconde atrás de uma capa. E eu toda cheia de preconceitos. Por fim, ele falava assim, isso me marcou muito. Ele falava assim, ah, mas o meu fim de semana, Cleminha, eu fui pregar em tal igreja assim, assim, assim. Eu me lembro que ele fazia teologia na época, né? E ele estudava muito. Todos os intervalos ele estava com Bíblia, com algum livro de estudo de teologia. E ele falava assim, Cleminha, eu fui pregar, estava assim, 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 eu via logo um demônio na entrada. E eu via que quando esse demônio vinha contra mim, vinha um anjo e colocava entre eu e ele. E era guerra espiritual, aqueles demônios querendo calar minha boca e Deus falando, não cala. E ele ia falando, e eu olhava para ele, o olho dele parece que fazia assim, ele se arrepiava tudo, eu arrepiava junto. E ele pregava toda a pregação de novo para mim, contando da experiência dele. E com isso mas não pregava para mim. Daí a esposa dele foi, e eu não sabia, eles tinham combinado. Enquanto ele estava sentado conversando comigo, ela estava no quarto de joelho orando. Mais uma vez, Deus levantou um casal para guerrear pela minha vida. E eu me lembro que teve um livro, a esposa dele estava vendendo um pouco de livros, né? E entre eles, eu vi um livro, A Divina Revelação do Inferno. Eu falei, Leninha, me empresta esse livro aqui, eu quero ler. Aí eu li esse livro numa sentada e eu falei, vixe, minha vida tá tudo aqui, tô lascada, não tem saída pra mim, tô perdida mesmo. E quando foi na outra semana eu cheguei e falei assim, Leninha, eu já conheci o Inferno, eu sabia, é um livro da Divina Revelação do Inferno, da Mary Kay Baxter, né? E eu sabia que tinha o segundo livro que era a Divina Revelação do Céu. E eu, sem saber, lancei uma palavra profética sobre a minha vida. Falei, Leninha, me empresta outro livro, porque o inferno eu já conheço, agora eu quero conhecer o céu. E ela foi, me emprestou o livro, e nisso o meu filho chegou de viagem com a minha mãe, né? Eles estavam pro Nordeste, e já passaram o sábado à tarde, já passaram no salão, de lá a gente ia pra chácara de um tio, e já a festa pro fim de semana já estava programada, que a família toda bebia muito, né? Alguns ainda bebem muito. E quando a gente estava no caminho, o Gabriel era muito imperativo, né? E ele, mamãe, que livro é esse? E eu gostava, a gente tinha esse elo, eu gostava de ler para ele, né? E ele, mamãe, que livro é esse? Que livro é esse? Lê pro Biel, né? Aquela linguagem de criança, ainda muito mimado, né? A gente mimava ele muito. E eu tentando enrolar, porque a minha cabeça estava na farra. A minha cabeça estava na farra. Eu estava de olho na cerveja que eu ia beber, no tanto que eu ri, nas piadas que eu ia contar, que era muito extrovertida, levava as pessoas a fazer bagunça. Eu colocava lenha na fogueira. Quando chegou lá o Gabriel, mãe, lê o livro para mim, mamãe, lê o livro para mim, lê o livro pro Biel, lê o livro pro Biel. E eu enrolando ele. Aí eu, Gabriel, toma banho primeiro, está sujo da viagem. Até a janta ficar pronta, tá todo mundo bebendo, ele vai ficar com sono, vai dormir, eu vou festar. Essa era a minha mente, né? Daí ele, mamãe, Biel quer tomar banho. Né? E eu, fui lá dar banho nele. Terminou de dar banho,
Biel quer jantar? Papá, mamãe, papá, 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 papá. Eu falei, tia, tem alguma coisa aí para dar para esse menino que ele tá desesperado de fome? A minha tia, não, tem aqui do almoço, ó. Isso aqui é tudo de hoje, tá fresquinho, eu vou arrumar para ele. Que ele terminou de jantar, ele catou a minha mão, passou no meio de todo mundo, foi lá no carro, pegou o livro, me colocou sentada na sala, o pessoal de lá da sala eu via lá fora, me colocou sentada, esganchou no meu colo, colocou o vidinho no rumo da minha boca e falou, mamãe, lê. Nossa. Eu pensei, eu vou ler que ele dorme, eu vou pra minha farra, eu vou pra minha festa do jeito que eu quero, né? E quando eu abria, ele falava, lê aqui, colocava o dedinho. Que eu li o trecho que ele me pedia, ele explicava de forma limpa, falando muito bem, com muita precisão, com muita consistência no ensinamento. Ele me explicava tudo aquilo. E eu fui ficando assustada com aquilo, porque era meu bebezinho e não falava como um bebê. Não tinha aquela voz de bebê, não tinha aquele jeito de bebê, não se atrapalhava com as palavras. E nisso eu olhei pro quintal, eu vi a minha mãe fazendo o que eu fazia. Ela estava pegando dinheiro, recolhendo dinheiro para comprar bebida, né? E quando eu olhei minha mãe pegando o dinheiro, aí ele grudou no meu queixo, fez eu olhar para ele e falou, mamãe, não bebe não. E eu fiquei, nossa, que vergonha. Meu filho de 3 anos tem vergonha de mim. Eu falei para ele, meu filho, a mamãe te promete que a mamãe nunca mais vai beber cerveja. Ele sorriu, olha, mamãe nem pinga. Aí sim que eu fiquei com muita vergonha. Nossa. Eu falei, meu Deus, ele só tem 3 anos, fiquei com muita vergonha. Eu falei assim, meu filho, a mamãe te promete que a mamãe nunca mais vai colocar bebida alcoólica na boca. Nunca mais. Ele sorriu e continuou a saga. Lê aqui. Eu li, ele me explicava. E aquilo foi me dando um temor. As pessoas não conseguiam chegar perto da gente. Ele chegava assim, olhava assim, já saía. E hoje eu entendo que era a glória de Deus que estava ali naquela sala, mesmo com o som, com música mudando, tocando muito alto. E por fim ele foi falando e eu falei assim, meu filho, a mamãe te promete que amanhã logo cedo eu vou te levar em uma igreja de crente. Amanhã você gosta, a mamãe vai te levar em uma igreja de crente. E ele foi, só promete, prometo. E ele me passou todo o plano de salvação, né? Foi aquela pregação. Ele foi dormir e eu já fui na minha tia. Falei, tia, onde tem uma igreja de crente aqui perto? Porque eu prometi que vou levar o Gabriel logo cedo em uma igreja de crente. Minha tia olhou assim pra mim, mas explicou onde tinha algumas, né? Só que a astúcia do inimigo é astúcia, né? Lá pras 4h30, 5 da manhã, todo mundo muito embriagado, já cismaram que iam sair um monte de gente no carro da minha mãe para ir dormir na casa da minha tia, do outro lado da cidade. E falei, tá. Quando chegou lá, todo mundo foi dormir, eu não tive informação, mas conforme eu havia prometido, 7 horas da manhã acordei o Gabriel, dei café da manhã para ele, falei, filho, agora a gente vai sair e vamos procurar uma igreja para a mamãe cumprir a promessa que ela te fez. E quando a gente ia saindo, meu pai chega de viagem. Aí meu pai liga para buscar ele, porque tinha que deixar o caminhão na empresa, né? Aí minha mãe já, não dá para você sair não, vamos embora que seu pai tá querendo que vai buscar ele. Fomos buscar o meu pai e eu fiquei com muita vergonha de Deus. Eu já tava com temor, falei, nossa, eu prometi que ia levar e eu já tava, Deus me perdoa, eu falei que ia levar meu filho de manhã, não levei, mas à noite eu levo. Então, à noite, eu fui levar o Gabriel na igreja, a igreja veio, porque eu fiquei sem saber, poxa, ninguém me convidou para ir à igreja, ninguém, falei, e agora? Vou criar igreja. E a igreja veio como se fosse uma foto na minha mente, aí eu fui, aí quando eu cheguei lá, a equipe de louvor que estava tocando no dia eram os alunos da MCM, né, Missão Cristã Mundial. E eu fiquei olhando tudo aquilo que o povo pulando dentro da igreja, falei, gente, que falta de respeito com Deus. Esse povo pulando. E eu olhava pro pastor e eu tinha raiva dele, que homem encardido, parece o faxineiro da igreja. E aqui tudo movido, tudo, sabe? E quando a equipe de louvor começou a tocar, eu me desesperei. Aí eu falei, agora! Hoje eu vou descobrir o que é que falta na minha vida, que eu sempre fico mal quando eu escuto essa música.
E a música começou: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. E eu fiquei assim assustada, e na hora minha mente começou a fazer download de um monte de coisa, né? Tipo assim, o que eu preciso é de Deus, eu preciso de Deus, então é isso, falta Jesus na minha vida, por isso que eu sou assim. Começou a passar um filme na minha cabeça, eu chorava muito, né? Aí quando começou, faz chover, e eu entendia, não, então tem que chover Deus na minha vida, eu tenho que ser encharcada por Deus. E aquilo foi mexendo comigo, eu chorava, e cada vez chorando mais. Tinha hora que eu tinha que segurar a boca para não gritar, porque vinha aquilo tudo de dentro de mim. E eu me lembro que quando chegou na ponte, né, se pedimos Jesus virá, falei, então tá bom. Foi quando eu comecei a pedir: Jesus, então vem sobre a minha vida, que hoje eu entendo que eu preciso do Senhor. Vem sobre a minha vida como chuva. Eu comecei ali sem saber, seguindo a música e o clamor do meu coração, comecei a clamar. Quando foi a hora do apelo, foi a hora, né, eu acho interessante, a hora do apelo eu fiquei totalmente surda. Eu não ouvia nada, eu ouvia a pessoa tocando teclado. Eu só ouvi na hora que o pastor falou: vamos abaixar nossas cabeças, curva sua cabeça, feche seus olhos. E aí eu fiquei surda, né? E estando surda, eu vi a tecladista e eu era a única visitante, ainda chorando o culto inteiro. Eu estava esperando aceitar Jesus. Só que aí eu olhava para o lado, o pessoal estava assim. E eu, bando de hipócritas, desobedientes. E esse pastor andando de um lado para o outro, parecendo faxineiro, morrendo de raiva de todo mundo. E eu escutava a minha voz, só ouvia a minha voz como numa sala fechada. A minha voz falava assim: eu vou lá na frente. De repente a minha voz falava: não vou não. E a minha cerveja? Aí a minha voz falava: não, eu vou sim. E minha voz falava: não, e o que eu vou falar pro fulano? Eu vou. Não vou pra falar Beltrano, eu vou. Não, tem uma festa muito boa o fim de semana que vem. Não, tá chegando a festa de tal cidade, que eu ficava peregrinando de cidade em cidade. Porque é incrível, se você for olhar, quando termina a festa de uma cidade, tem alguma cidadezinha por perto que começa a festa. Então eu ficava de festa em festa, de bagunça em bagunça, né? E eu fiquei nessa guerra na minha mente, nessa guerra. Por fim, eu mirei e eu catei o Gabriel pelo meio, né? Era aquela igreja de banco de madeira, bem tradicional a igreja. Eu catei o Gabriel pelo meio, joguei no colo da irmã do lado, que hoje eu sei que é a irmã Jane, né? No dia eu não conhecia. Eu joguei o Gabriel de lado e saí numa grosseria empurrando todo mundo. Falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou sim! E nisso eu empurrei a perna de todo mundo, cheguei no corredor. Chegando no corredor, que eu dei uns 2, 3 passos para frente, eu senti, e isso foi muito forte, eu senti como que uma árvore, era como se tivesse uma árvore aqui na minha frente, né? E as suas raízes. E eu senti como se essas raízes, essa árvore fosse arrancada e as raízes rasgassem a minha carne. Doeu mesmo, como rasgando mesmo. Eu dei um grito no meio da igreja. E naquela hora eu tive o entendimento de que um anjo estava arrancando todas as entidades que me acompanhavam desde o ventre da minha mãe de uma só vez. Entende? Que onde eu chegava, esses bichos chegavam primeiro, onde eu estava, tudo passava por eles, tanto para chegar a mim, quanto para sair de mim até as outras pessoas, né? Então ali foi tirado tudo, confessei Jesus, e tinha 2 amigas comigo nesse dia, nessa noite, e quando saiu de lá, o pessoal tinha que me puxar pela mão, senão o carro passava em cima. Eu não sei explicar, mas era tudo a mesma coisa, só que a forma com que eu via era diferente, alguma coisa nos meus olhos havia mudado. Que eu olhava para o céu, eu ficava besta olhando para o céu e eu ficava confusa. Não, mas eu sempre vi o céu, mas o céu tá diferente. E eu parava no meio da rua olhando para o céu assim, confuso, olhando, não, mas tá diferente, o que tá diferente? E as meninas me puxavam pro carro não passar em cima, eu olhava um carro passando, eu olhava aquele, sabe, o pneu rodando e era tudo diferente. Eu não parecia câmera lenta? Não, nem era câmera lenta, só era diferente mesmo, eu não sei explicar como. O entendimento que eu tenho é que eu fui transportada em corpo, eu estava no mesmo lugar, mas espiritualmente eu tinha sido transportada de dimensão. Então assim, eu tinha a boca muito suja, bebia todos os dias da minha vida, todos os dias eu bebia. Era uma dependência. Isso, e o dia que eu estava mais atacada era uma garrafa de pinga sozinha. Pinga? Assim, pinga, cachaça, para limpar a casa. Então era bem deplorável mesmo a minha situação. E eu cheguei para lanchar, o cheiro de cigarro me arrepiou. Alguém perguntou se eu queria cerveja, que ele me deu agonia, sabe? E alguém falava uma coisinha besta, uma palavrinha frívola ali, já me incomodava, eu que tinha a boca tão suja. Eu pensava, não pode falar isso, Deus vai ficar triste.
Então assim, foi tudo muito rápido. A minha mãe achou que eu tinha ficado louca, começou a querer tirar o Gabriel de mim. E a partir daí o processo de Deus na minha vida foi muito, muito rápido, muito acelerado. Você teve um primeiro encontro transformador. Exatamente. Exatamente. Não precisou de vários. Não. Ali foi, apertou start e estamos até hoje nessa caminhada. E eu me lembro que foi tudo muito rápido. Então na terça-feira eu já cheguei lá no salão e falei assim: Jadson, a paz do Senhor! O Jadson olhou assim para mim assustado. Isso tudo, né? foi no final de semana. No fim de semana. No sábado eu queria festar, no domingo eu me converti, terça-feira eu consolidei, já entrei na Bíblia, na terça-feira eu cheguei falando a paz do Senhor. Amém. Ele levou aquele susto assim. Falei, deixa eu te contar, agora quem vai te contar o fim de semana sou eu, dá café aí. Sentamos, aí eu fui contar pra ele da minha conversão, e o Jadson chorando, Leninha, aí que eu descobri que a Leninha ficava orando e não dormindo, que eu pensava, nossa, mas é tola, enquanto essa mulher ama o sono, o marido dela que tá me cobiçando, querendo saber da safadeza do fim de semana. Aí que eu fui saber que não, tomei, né, ela tava orando por mim. Então foi aquela festa, e eu com muita sede da palavra. Então, a partir de então, tudo quanto é segundo que eu tinha livre, era livre e estava com Bíblia na mão. Aí eu chegava no Jadson, o que é isso aqui? Não entendi. E ele me explicava. Ou então, o meu pastor. E eu não perdi uma programação da igreja. Eu mergulhei, às vezes, no meu primeiro ano de conversão, às vezes eu pensava, vou ficar louca. Porque eu ia dormir e o Senhor não me deixava dormir. Eu cochilava, eu sentia me tocando, levanta, e começava. Por exemplo, eu tenho ainda essa agenda. Eu ia sobre santidade, vinha um texto na minha mente, eu abria, estava falando sobre santidade. Eu li o texto, eu escrevi o que vinha na mente do texto, de repente vinha outro texto na mente que eu abria, estava falando do mesmo assunto. Nossa. Então eu tenho estudos e mais estudos profundos sobre assuntos e assuntos que foram feitos assim. Quando você tinha poucos dias? Poucos dias. Eu li a Bíblia de capa a capa em menos de 3 meses. Isso porque eu trabalhava, tinha um filho para criar, tinha essa programação da igreja que eu não falhava. Então foi tudo muito rápido, e eu já tinha um entendimento, né? Eu fiz uma oração meio maluca, eu falei, Deus, eu joguei muito tempo fora fazendo a minha vontade. Agora eu sei que o fogo e a pressão aceleram o cozimento. Tem um povo me esperando, eu preciso me preparar. Eu falei, aumenta o fogo e a pressão que eu aguento. Nossa. Gente, tinha dia que eu pensava que eu ia ficar louca. Imagina. Eu chegava na igreja, eu entrava naquele corredorzinho do banco, né? E eu sentava encolhidinha lá no cantinho, eu só chorava aquela pressão por parte da minha família, que não entendia, no trabalho, virou tudo, né? E veio pressão de todos os lados. O pai biológico do Gabriel querendo a guarda do Gabriel, e eu morria de medo de ficar sem o Gabriel. Sei que eu sentava no chão lá no cantinho, eu sempre chegava meia hora, 40 minutos antes do culto, né? Lá no cantinho, me curvava igual um bebezinho no cantinho, eu só chorava e falava, Deus, mas eu não arrego, eu aguento, pode deixar, eu aguento, tem um povo me esperando, eu aguento. Então foi nesse processo por 1 ano. Com 1 ano o Senhor me abriu portas para eu ir fazer escola de missões. Com 1 ano e pouquinho o Senhor me apresentou meu amor. Até que quando ele chegou eu não o reconheci como tal, mas depois o Senhor foi falando comigo, eu fui buscando em oração, a nossa liderança orou e Deus foi confirmando, né, que realmente ele era o presente de Deus para mim. E com 2 anos eu fui ungida missionária, já fui enviada para o campo. Eu fiz o prático da minha escola de missões lá no Vale do Amanhecer, Brasília, Planaltina. E com 3 anos eu fui ungida pastora. Já estava casada? Já estávamos casados. Nós nos casamos em 2007. E esse casamento teve boa aceitação da família? Não teve. Minha mãe não aceitou, e foi um motivo de uma crise muito grande, porque eu falava, meu Deus, eu ficava tanto tempo sumida, né? Ela preocupada, e agora que eu quero ser uma mulher direita, uma mulher de respeito, ela se levanta contra. Minha mãe não foi no meu casamento, meu pai não foi no meu casamento, e eu ficava, nossa, eu tenho que honrar pai e mãe para que te vá bem. E eu ficava com que os textos eram muito vivos na minha cabeça, né? Ainda são. E eu ia para os pastores, aí por várias vezes me orientaram, olha, você orou, Deus confirmou, não confirmou? Deus confirmou comigo também. Você precisa entender debaixo de que dominância sua mãe está. E a Bíblia, quando você é adulta, você não
não é uma obediência cega aos seus pais. Você precisa honrá-los, você não pode destratar a sua mãe, mas quem decide a sua vida é você. E nisso nós nos casamos, foi um casamento muito cheio da presença de Deus. Até hoje esse casamento é comentado, né? A forma com que nós fizemos. Nós decidimos, no nosso casamento a gente decidiu honrar ao Senhor. Porque geralmente no casamento os noivos eles são... os honrados. Exatamente, eles são os alvos da expectativa, né? Então quando todos os olhares se voltaram para nós, nós focamos, fizemos todo mundo focar em Jesus. Então, nosso casamento foi lindo, foi uma banda maravilhosa, foi música ao vivo, a igreja linda, tudo. E o mais importante, muita presença de Deus. Eu quis cumprir a Bíblia, né? A noiva assim mesmo se ataviou, não quis saber de salão, então eu me arrumei na parte de baixo da igreja. As meninas que estavam na parte de baixo, né, até relato que quando elas estavam na metade das escadas, para chegar em cima, elas tiveram dificuldade de chegar porque as pernas bambeavam com o poder de Deus na igreja. Então nós fomos presenteados com muitos sinais, muitas coisas, né? E quando você casou, você levou o Gabriel? Sua mãe Sim, permitiu? Teve um problema? Teve problema, mas eu nunca abri mão. Nunca abri mão. Eu nunca fui de ficar brigando, debatendo, mas eu ponho o negócio na cabeça, eu vou caminhando, vou rompendo. E foi assim. Foi uma outra fase também. Exatamente. Porque o Gabriel sempre com ela, e aí você Sim, para ela foi um choque. Eu entendo que foi um trauma que eu causei nela, porque primeiro eu abandonei. E ela vai, pega e cuida, eu venho e arranco. Né? Então foi bem traumático mesmo, foi difícil, a gente resolveu isso e até ela entende que hoje ela fala meu bebezão e ela fala meu neto, ela não fala mais meu filho, né? Entende tudo isso, então não temos mais conflito nessa área, mas na época foi um problemão, principalmente quando eu falei, eu vou embora, que como eu estava tão desesperada por Jesus, cheguei, reuni meu pai e minha mãe, coloquei os dois assim, eu nem tinha ido fazer escola de missões ainda, e eu falei para eles, Deus falou comigo que eu não vou ter raiz, eu tenho asas, eu não vou ficar muito tempo em um lugar só. E onde eu for, o Gabriel vai comigo, então é bom a gente já resolver. Então eu peço perdão por isso. Você já tinha uma lista. Já era tudo assim, ó. Era muito desespero. Eu costumo dizer para o Senhor o seguinte, que eu era mulher samaritana. Que eu tinha sede dele desde muito novinha, né? E eu busquei ele nas noitadas, eu busquei ele no vício, eu busquei tudo quanto é lugar. Todos os lugares onde eu estava buscando alguém para preencher aquele vazio, aquela angústia, aquela solidão. Então eu buscava Deus em todos os lugares, só Ele podia preencher isso. Então, por isso, quando ele naquela noite que eu me converti, que ele começou a vir com aquelas ondas de amor me tocando, tudo aquilo ali, para mim, eu achei o que eu queria. Então eu me agarrei com toda a força. Pastora, e é tão incrível, porque quando nós estamos assim, em culto de adoração, onde a presença do Espírito Santo é real, dessa forma, é como se a gente quisesse passar todos os dias da nossa vida mergulhada naquela unção, né? Sim. Eu tenho muita sensibilidade com Deus e eu falo, Senhor, por mim eu não sairia desse lugar mais, porque não é que a gente perde a unção, mas você tem tantos afazeres do lado de fora do templo que você não tem para ficar curtindo aquele momento, né? Você tem que ter uma atenção dividida. E lá é uma exclusividade que eu falo, eu morreria aqui nesse momento, extremamente feliz. Eu não quero ir mais em nenhum lugar, eu não preciso de comida, eu não preciso dormir, é só lá. E você conheceu isso de uma hora para outra e não queria perder mais. Exatamente, eu tinha consciência. Eu tinha as amigas ou colegas, eu me referia assim. Eu sabia que tinha um grupinho de pombagira que andava comigo. Eu sabia disso. Então eu falava, as minhas colegas, quando elas querem abafar, elas abafam. Eu entro e todo mundo é como se fosse uma deusa entrando no lugar. Então eu tinha essa consciência e realmente acontecia, um espírito de encantamento. Então eu sabia, né, logo no primeiro mês, né, quando eu passei ali por Lucas, né, e Jesus falando que quando o demônio sai, falei, meu Deus, já foi difícil me alcançar da primeira vez, se eu vacilar não tem mais jeito para mim não, é o inferno mesmo. Então eu sempre tive muito medo de deixar aquelas entidades voltarem, de perder a comunhão com Deus. Então assim, quando eu li que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né?
E linkando isso em Gênesis, então eu pensei, meu Deus, eu não posso perder isso. Eu demorei demais para ter, eu não posso. Então, quando acontece assim de eu pensar que eu posso perder isso, eu me desespero mesmo, eu quase surto, eu começo a desesperar e é assim. E acabou que você descobriu uma vida que nunca mais seria só. Nem a gestação, ter um filho, te deu tanta certeza como essa agora. Exatamente. Onde a Bíblia fala, né? Nunca estará só. Exatamente. Às vezes, quando acontece, as meninas para casa da minha mãe, ou que eu tenho que sair, que eu vou só, né? Ué, pastora, veio sozinha? Eu falo logo, nunca ando só. Ai, mas pastora, eu falei, eu posso orar para você, para que os seus olhos se abrem e você veja, eu nunca ando só. Aí o pessoal, essa pastora, mas é uma convicção que eu tenho. Muito, e é automático, né? Eu entro dentro do carro, eu falo, Espírito Santo, vamos comigo, vai repreender todo o mal e não deixa a minha presença no lugar ser apenas uma presença comum, mas que atua, né? Faça a diferença. E assim, automático, o carro pode estar lotado de gente, som ligado, todo mundo conversando, e eu tô aqui no meu particular. E é sem ver. Exatamente. Aí na volta você já vem agradecendo e já vem orando pelas pessoas que você conheceu, que você conversou, e é mais real do que as próprias pessoas que convivem com a gente. Sim. Mesmo não tocando, mas é tão vivo aquilo ali que eu falo, né? Eu tenho muito mais intimidade com o Espírito Santo do que qualquer outra pessoa dessa terra. Mais do que com as minhas filhas, porque as minhas filhas eu tenho por momentos. O Espírito Santo eu durmo com ele, acordo com ele. Na madrugada, quando eu perco o sono, é por ele que eu chamo, é ele que eu procuro. É desse jeito. Agora, eu não sei o que isso pode provocar em quem vê. Por exemplo, às vezes eu tô dirigindo em Goiânia, né? E o vidro aberto, e eu tô ali, parando no semáforo, eu tô conversando, e eu olho pro lado, eu tô conversando, e conversando em voz alta, e conversando, mas às vezes a pessoa do lado dá uma olhada assim. Eu choro muito quando eu tô no carro só, humanamente falando, né, e conversando com o Espírito Santo. Nossa, o Espírito Santo, ele traz uma sensibilidade tão grande, eu sempre brinco, né, eu preciso ser muito forte do lado de fora, então quando eu estou no meu particular com ele, eu posso ser a casinha, porque eu sei que ele é a rocha. Então eu aprendi isso, né? Eu não preciso ser a rocha. Basta ser a casinha firmada na rocha. Então eu choro muito. E eu já me peguei assim no sinaleiro, chorando dentro de um carro, né, apresentável, e o ônibus lotado de pessoas olhando para mim. Aí eu penso assim, nossa, o povo saindo do serviço, né, 19 horas, e eles devem olhar, nossa, essa mulher nesse carrão chorando, pelo menos eu tô aqui firme. E eu olho e falo, Senhor, abençoe eles, que eles possam ter um carro, que eles possam ter aumento de salário, que eles possam chegar em casa e a tua unção está lá esperando eles. Mas humanamente falando é engraçado, né? A pessoa olha e fala, poxa, o que essa mulher tem? Tá chorando desse jeito. Mas eu não paro não, às vezes também chega aquelas pedintes, né? E eu tô lá, nossa, só tá precisando mais do que eu. E ó, essa mulher tá ruim demais pra me pedir alguma coisa. Mas é a nossa realidade, né? Isso é muito real quando a gente tem essa intimidade com Deus. Pastora, mas conta pra nós. Aí você casou com um homem com uma vida resolvida, extremamente feliz, abençoado. Como é que foi essa história desse casamento e desse desenvolver dessa relação? Meu marido, ele me chamou a atenção desde o início, né? Para começar, quando eu entrei em um estágio de religiosidade, né? Pelo nível de entrega, e eu me deparei que as pessoas não se entregavam dessa forma. Então aí entrou a religiosidade, entrou a soberba, a arrogância, né? Nossa, eu deixei minha casa, eu deixei minhas coisas, estou aqui nessa escola de missões. Então ficou bem tenso nessa época. De repente, eu fiquei sabendo que um maluco, Deus tinha falado com ele em Ribeirão Preto. E ele falou com o pastor, não, eu te abençoo para você ir, mas nós não temos como te ajudar. E ele saiu com míseros R$70 no bolso de Ribeirão Preto, de bicicleta, para vir cumprir um chamado. Exatamente isso que eu fiz. Como? E eu falei, quê? Sério? E eu falei, Jesus, eu não fiz nada pelo Senhor. Eu me lembro que eu tinha uma resistência muito grande a ter relacionamento, né? Eu vi muita coisa que feriu muito, né?
de casamentos frustrados, Traições. né? Exatamente. E eu tinha uma resistência muito grande, mas eu falava, Senhor, se algum dia o Senhor quiser que eu me case, eu preciso de um homem que seja mais doido pelo Senhor do que eu. Eu não aceito. Menos que não, isso. eu falava, não aceito. Então, às vezes chegava muito, Deus falou comigo, você vai ser minha esposa. Eu dava uma olhada assim no carro, eu falei assim, Deus não falou nada comigo, não. Não se ora mais, que se Deus falar comigo, eu acredito. Então era muito assim. Só que quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, esse é doido. Eu já quis saber, e eu, espontânea, fiquei sabendo, falei, quem é o cara? É aquele lá, e eu olhei ele sentado assim, tava chuviscando, né, ele debaixo de uma laje, e tinha uma goteira perto dele, ele sentado assim, olhando, pensando na vida. Ele pensa muito, né? E na época, pensador. Ele era mais calado do que hoje. E eu cheguei perto dele, pergunta e mais pergunta. Ele olhava assim pra mim, respondia, muita pergunta. E ele, como é que ele ligou pra irmã dele? Eu falei, eu conheci uma louca hoje. Poucos dias recém-chegado. No dia que ele chegou. No dia que ele chegou, eu já bombardeei de perguntas, que eu falei, nossa, que cara maluco. Mas nenhum interesse, eu realmente impressionei pelo amor dele por Jesus, né? Pela entrega, pela forma com que ele abriu mão de tudo pra estar ali. Falei, gente, eu preciso conhecer a história desse moço, né? Tagarela, converso demais, né? Quando minha mãe fala, parece que tem 30 bocas. Mas eu conversei com ele, ele foi falar com a irmã dele, eu conheci uma maluca, e ela já perguntou traços físicos, que é assim, é assado. Passou um tempo, né? Quando confirmou o nosso casamento, a gente marcou data, ele, mano, deixa eu falar aí, vou casar. Deixa eu falar, deixa eu só. É a louca. pra dar certo. É a louca. Então, assim, quando a gente se conheceu, ele tinha muita solidão também, né? Muito calado, ficava mais na dele. Eu até brinco que eu descobri ele uma vez e ele ficou muito bravo comigo. Eu estava sentado conversando com uma pessoa. Ele tinha uma pessoa que ele conversava bem na escola, né? Maurício, a gente chamava de Maurício. E ele conversando lá, e de manhã eu falei, bom dia, Maurício, bom dia, Reginaldo. Ele, enfim, do dia de fala, se foi bom. Boa essa. O pessoal não falava com ele não, o bicho era bruto. Eu dei uma olhada assim pra ele, só tem uma gaitada daquela, falei assim, que isso? Você acha que você me engana? Você com essa casca e essa brutalidade pra afastar as pessoas de você só porque você é mole, você é doce. Você acha que eu não te vejo? Você é uma trufinha. Você é um bombonzinho, um brigadeiro. Ele ficou com tanta raiva, ele olhava assim pra mim assim, eu falei assim, eu tô te vendo, isso é só pra afastar as pessoas. Você é doce por dentro. E era algo que realmente eu tinha visto, porque os outros que eram super espiritual, né? Que a gente via, fazia aquela entonação de né? E era sempre pelos cantos, uns negócios estranhos. E eu observava ele, tudo quanto é lugar que ele estava, ou era animal, ou era criança grudado nele. Eu falei assim, gente, a Bíblia fala que esse é o perfil de um homem do coração bom. Então, realmente, eu não falei por falar, eu realmente estava observando que ele era um homem bom. E daí a gente começou a conversar mais como amigo, né? Teve uma situação uma vez. Estava ouvindo a voz de Deus, fazendo, obedecendo? Sim, a gente se parecia muito nisso, né? Ia lá, falava, Deus, o que o Senhor quer que faça? E até ouvir Deus, quando eu ouvia Deus fazer, e aí, já fiz, quero ouvir de novo, o que o Senhor quer que faz agora? E a gente ia isso em comum. E um dia a gente estava conversando e a gente começou a falar e tudo assim, a vontade de servir a Deus, vontade de sair, obedecendo. E por fim, a gente tinha passado a tarde a gente conversando só sobre o reino de Deus, sobre palavras, sobre ajudar a gente, sobre fazer a obra. E deu horário de tomar banho, que a gente tinha uma aula às 7 horas da noite. E tipo assim, a conversa tava tão boa que a gente foi até no limite onde dava para caminhar junto, conversando. Aí a gente tava frente a frente e falou assim, não, eu quero fazer isso e fazer a obra. Sei que eu não lembro exatamente a frase, mas na hora a gente falou exatamente a mesma frase, cravados. Na hora que a gente terminou a frase, a gente olhou assustado um pro outro. O meu susto foi que naquele momento eu ouvi uma voz aqui no centro do peito dizendo, ele é o seu marido. Na hora que eu ouvi que terminou a frase, que eu ouvi essa voz, ele é seu marido, eu assustei, eu não falei mais nada, eu virei as costas, fui pro quarto.
Depois que a gente se casou, ele falou que nesse mesmo horário o Espírito Santo falou com ele: essa é a sua esposa. Então houve muita convicção nessa questão do casamento, sabe? Deus não deixou nenhuma vírgula, nenhum pontinho de dúvida. Justamente pelo que você ainda ia passar. Exatamente. Precisava dessa certeza. Exatamente, nós fomos enviados e tudo foi muito difícil, né? E chegou um tempo, meu marido entrou num processo de depressão bem difícil, que ele infartou a primeira vez uns 20 dias antes do nosso casamento. E por causa da debilidade na saúde e coisas que foram acontecendo, e já um histórico de infância, né? Quem assistiu o vídeo passado vai saber, se não assistiu, vai lá e assiste. Então, devido a todo o histórico dele, ele desenvolveu uma depressão muito forte. E isso foi um impacto para mim, porque até então quebrou tabu. Eu era dos cristãos que diz que depressão é coisa do diabo. Falta de Deus. Falta de Deus, tá dando lugar. Então eu era desse grupo, né? E eu vi o meu marido definhando, entrando em processo de desistência, né? E tentativa de suicídio. E isso era muito ruim para mim, porque eu olhava para ele e eu não via um brilho sequer de desejo pela vida. Aí eu olhava para os meus filhos, eu olhava para o ministério, eu olhava para tudo isso, foi causando uma dor muito grande. E vinha uma música na minha cabeça. Eu já tinha convicção que ele era o meu marido, né? E que era o homem que Deus tinha preparado para mim, que ia cuidar de mim, que a gente ia envelhecer junto. Eu tinha isso comigo. E eu me lembro de uma música que a gente usa muito ela no encontro, né? Há muitos que deita no bálsamo e a ferida sarará. O soldado ferido. Exatamente, não deixe o soldado ferido morrer. Quando ele entrou em um estágio de depressão, o Senhor falou muito comigo nessa música. E Deus começou a me mostrar o amor que Ele tinha pela vida do meu marido e o quanto eu era responsável para dar suporte para ele até ele ficar bem. Então eu já era bem armada, eu equipei bem a minha armadura e eu fui segurando as pontas. E como a senhora mesmo disse ainda há pouco, diante das pessoas muito forte, mas fragilizada diante de Deus. E eu me lembro que em um momento ele se trancou no estúdio, ele falou: não, hoje acabou, eu não quero saber mais nada. Eu não queria sair do estúdio, ele me empurrou do estúdio esse dia, me colocou para fora, que ele não queria fazer nada na minha frente. E o desespero da minha alma foi muito grande. Eu falei: Deus, agora é só o Senhor. E a divisória do estúdio com o nosso quarto era só uma parede. Eu dei a volta, entrei no quarto e eu ungi as mãos e eu colocava na parede do quarto, que era a parede do estúdio, declarava vida, né? Ele de um lado tentando morrer. Exatamente. E eu do outro lado adorando e declarando vida, né? E enquanto eu estava ali e minha alma muito angustiada, o Espírito Santo falou: me adora. E eu peguei o violão e fui adorar o Senhor, e o Senhor me deu uma canção ali na hora. Pá, pum. A canção veio pronta, é uma canção muito linda, né? E a música fala justamente isso: a minha leve e momentânea tribulação me sobrevirá com eterno peso de glória, né? Ai, canta um pedaço, por favor. O início dela é assim: eu tenho a alegria de te pertencer, eu tenho a certeza da tua presença, eu tenho o privilégio de te conhecer, de poder ouvir tua voz e a esperança de olhar para ti. Eu tenho a certeza de que estás a me esperar, eu tenho a certeza de que estás a me guiar, de que tudo está em tuas mãos, no controle de tuas mãos. Sei que o que tens é bem melhor, é bem maior. A minha leve e momentânea tribulação, a minha leve e momentânea tribulação, a minha leve e momentânea tribulação não há de se comparar. E eu me agarrei nesse louvor. E você compôs essa música nesse processo, ele tentando tirar a vida? Ele no estúdio, dizendo que ele tinha acabado, que ele não ia sair dali mais.
E eu fui para lá e o Senhor me deu esperança com essa canção. A minha leve e momentânea tribulação, assim, uma terrível tribulação, um terrível desastre, né? E aí a música que Deus dá é uma leve momentânea, exatamente. Tá leve. Eu no auge do meu desespero, o Senhor falando para mim, não, tá ruim, eu sei que é difícil. Tipo assim, eu não senti Deus menosprezando a minha dor, né? Mas ele estava te dizendo, limitada pelo tempo, né? Mas ele dizendo que isso aqui não se compara, você precisa passar por isso. Esse foi o meu entendimento, você precisa passar por isso, eu sei que você vai conseguir, e isso está produzindo um eterno peso de glória. Perto então, do que virá da glória, isso é leve e momentânea. Exatamente. Então, assim, o Senhor me confortou com esse louvor, né? E esse processo durou quantos dias? Ele querendo morrer, não queria ter contato com ninguém? Dias, não, anos. Quando ele recebeu o diagnóstico da médica de que a vida dele teria só 6 meses, ele começou esse processo, né? Se eu não me engano, foi fim de 2014. E sair mesmo do processo de depressão, começar a sair de fato, né? Ele teve muitos socorros ao longo desse processo suicida, de desistência de vida, de não querer relacionamento. Teve muito socorro, mas de começar a sair desse processo tem pouco tempo mesmo. E durante esse tempo todo você precisou ser forte, até porque vocês tinham 3 crianças, né? Depois uma adolescente, 2 crianças. Então eu buscava estar ativa em alguma coisa no que diz respeito ao reino de Deus, mas sem deixar ele sozinho, que eu precisava ter o equilíbrio, né? De estar cuidando dele, estar ali dentro. Toda vez que ele saía de casa era aquele momento de intercessão, não tinha como, né? De repreender espírito de morte. Às vezes eu sentia o espírito de morte rondando ele, achando ocasião da tristeza, na angústia dele, né? E como é que era a questão financeira? Ele debilitado dessa forma, você precisava cuidar da obra, cuidar das vidas, cuidar dele também. Como é que vocês passaram pelas situações financeiras? O Senhor me ensinou ainda na escola de missões, que eu fui fazer a escola de missões, a igreja não tinha condições, não tinha visão missionária, o pastor não tinha condição, minha família achava que eu estava louca, e a escola de missões é período integral, então eu vivi um milagre a cada mês. Então na escola de missões eu aprendi que meu sustento não vem de coisas, meu sustento não vem de pessoas, meu sustento vem de Deus, e vindo de Deus ele vai dar o jeito dele de sustento chegar, e sempre foi assim. Como é que chegava? De várias formas. De gente simplesmente mandar mensagem, Deus falou para eu depositar um dinheiro, ou a gente chegava lá, Deus mandou fazer uma compra, ou muitas formas, são tantos milagres, a gente ia ficar aqui. E quando as coisas começavam a acabar, não era desesperador, porque sabia que ia brotar água de alguma rocha. Exatamente. Por exemplo, nós somos muito hilários, né? Nós somos muito palhacinhos. Teve uma vez, a gente morava aqui em Goiânia ainda, antes de nos mudarmos para Trindade, o gás estava acabando, eu estava fazendo almoço para levar as meninas para a escola. E a Radassa, eu falei assim, filha, o gás está acabando. A Radassa começou a dançar na cozinha. Multiplica, Senhor, multiplica. Multiplica o gás na botija. Multiplica. E ela começou a dançar. Enquanto eu cozinhava, a Radassa estava dançando, rodando a cozinha, pedindo Deus para multiplicar. Resultado, o gás não acabou enquanto não chegou providência para comprar o gás. Nós não ficamos sem gás. Olha. O gás, você pegava o botijão, estava maneirinho, mas acendia o fogo, acendia. Vai ver que por onde esse gás passou, ele abençoou esse bujão, né? A casa que esse botijão entrou deve ter sido abençoado. Então foram milagres e mais milagres. E isso com roupa, com vestuário. Tudo. Vocês viveram pela fé, todo esse tempo. Até hoje. A gente tem alguma necessidade, às vezes, né? O amor fala para as meninas assim, tô indo no shopping, quer que eu traga alguma coisa? Mas na verdade ele tá indo pro monte. Aí elas falam que elas querem, ele vai, ele leva no presente, Senhor, ora ali, Senhor, a Radassa quer isso, papá. E às vezes assim, ele sobe com contas para pagar. Ele sobe com as contas no bolso e fica, vai lá pro monte e fica orando, intercedendo, de repente, plum, ele olha, de lá mesmo ele já paga as contas, entendeu? Então a gente aprendeu isso. E como eu tinha... Deus falou muito comigo durante esse processo depressivo do amor. Deus estava me ensinando, né?
para quebrar aquele paradigma de que é falta de Deus. Quantos pastores suicidando, né? Que assunto polêmico das pessoas não, como eu não entendia, as pessoas na igreja hoje não entender que nós somos feitos triunos, assim como Deus é triuno, né? Sim. Corpo, alma e espírito. E Paulo fala que nós devemos ser aperfeiçoados em corpo, alma e espírito. Não é só espírito. A linha teológica na qual eu fui ensinada, a gente tem que subjugar a alma, não é isso, é alma. Na verdade, é pela alma que Jesus morreu. O espírito volta para o Senhor, o corpo volta para a terra, então é pela alma. Então nós devemos cuidar da nossa alma. Então esse processo todo me ensinou dessa necessidade de cuidar de alma. E às vezes eu via ele tão mal, eu orava e nada acontecia, e eu aconselhava, e eu chorava e falava, Deus, eu queria tanto, se eu conseguisse, eu tirava isso dele com as mãos. E eu falava para ele, amor, eu queria ter a capacidade de arrancar isso de você com as mãos. Eu queria pelo menos pegar metade do que você sente para mim para diminuir sua carga. E eu falava isso de coração mesmo. E ele sabe que era assim. E isso acabava trazendo um peso muito maior para ele, porque além de sofrer, ele via que eu estava sofrendo, né? E quando foi em 2022, o ano passado, né? O Senhor me presenteou com uma viagem para Venezuela. Como é que aconteceu essa viagem, pastora? Deus me prometeu que me levaria, que abriria 2 fronteiras para mim, e surgiu, o pastor convidou a gente para ir, o amor, não, dá para ir um dos dois, então vai você. E moveu, Deus moveu. Foi para evangelizar, para Foi, na adorar? verdade, o Senhor falou que Ele estava levando a gente para demarcar o território. Foi essa palavra que o Senhor me deu, que era para eu adorar lá dentro, para demarcar o território. E aí nós fomos em um local chamado Bergantim, né? E lá em Bergantim nós começamos a orar, e hoje já está em construção uma escola de missões, né? Lá dentro da Venezuela, no meio das montanhas, e com o objetivo de formar obreiros para alcançar a América Latina e aquelas ilhas, aquela região ali de América Central e América do Sul, que é onde Deus tinha falado comigo há uns 2 anos antes sobre a América Central e a América do Sul. Pastor, e como está a vida de vocês hoje? Como é que é a família de vocês? O que vocês estão fazendo com tanta experiência, né? Com tantos ensinamentos nesses longos anos? Como é que vocês estão hoje? Então, como o processo de Deus comigo não é diferente, Ele me gerou muita sede para depois saciar a minha sede, né? Eu comecei a ter muitas dúvidas no que diz respeito a procedimento, a ajudar pessoas que têm um problema com depressão e tal. Eu conhecendo a índole do meu marido, a paixão dele por Deus, e mesmo vendo ele orando, ele buscando Deus, mesmo assim ele mal e cada vez pior, eu me encontrei com a terapia, onde os paradigmas foram caindo por terra, o ensinamento, juntamente com a direção que o Espírito Santo vai dando e as experiências que a gente foi tendo. Então, não somente a nossa saúde emocional foi transformada, como agora nós temos a ferramenta para ajudar outras pessoas. E eu vejo o tanto que Deus é cuidadoso. Eu louvo muito a Deus por essa ferramenta chamada terapia. Deus coloca no nosso corpo a capacidade de curar, de restaurar, que eu literalmente, hoje eu consigo tirar a dor do meu marido com as minhas mãos. Às vezes eu induzo ele ao sono, enquanto ele está dormindo eu vou trabalhando questões do passado, energia que ficou ali acumulada, energia de emoção negativa que ficou acumulada, que causa processo. Então, é como uma ferpa no dedo, né? Você espetou o dedo com uma ferpa, ali começa a machucar, começa a infeccionar, começa a juntar pus. Então você vai tirar a ferpa. Literalmente. Exatamente. É assim com as emoções. Lá atrás, uma emoção ruim, como uma ferpa, entrou e ela vem só degradando, degradando. Você vai lá, tira a ferpa, resolve a situação. E hoje vocês dois trabalham? Nós dois somos terapeutas. E quando vocês estão num lugar, um está trabalhando com uma pessoa, o outro com outra? Depende da situação. Nós também temos um diferencial, nós gostamos de trabalhar juntos. Então, numa mesma sessão, os Exatamente, dois? os dois. Então depende de caso em caso. Quando a gente faz já a consulta, dá para saber
ou se o caso é melhor ser atendido por ele, por mim, que tem uma linha da terapia que eu fluo melhor, já, porque eu já fui presenteada por Deus com essa voz que leva a pessoa à tranquilidade, à calma, e aí eu já consigo, e ele já vai por outra linha, ele tem um feeling muito bom de olhar para a pessoa e já perceber alguma coisa, já se identificar, então... Um sexto sentido. Ele já tem aquela vivência, né, e tudo. E para mim, o que foi surpresa muito grande, que quando eu vi que ele estabilizou, que ele realmente estava bem, aí eu até falei para ele, pronto, amor, até aqui eu fiquei com a minha armadura, agora eu vou tirar a armadura para você cuidar de mim. Daí eu coloquei para fora um monte de coisa que estava escondido, surtei, aí eu me dei o direito. Era como se agora você pudesse adoecer. Exatamente, aí eu podia não adoecer, mas eu podia me entregar a um processo, mostrar o que estava por trás daquela mulher forte, né? Que era uma armadura. Depois desse 1 ano, né, a gente está nesse processo de cuidar um do outro, ser cuidado, já tem mais de ano. Mas de 1 ano para cá nós temos vivido outra vida, dentro de casa, como casal, com os nossos filhos, ministerialmente, como terapeutas, né, de ter essa ferramenta que nós conseguíamos detectar problemas. Quanta frustração eu tinha de pegar uma pessoa, evangelizar, conhecer o problema dela, aconselhar e levar aquela pessoa a palavra, jejum, e ela se firmava de repente um ciclo, pá, a pessoa cai de novo, de repente um ciclo, pá. Isso para mim era muito frustrante. Então hoje eu consigo entender melhor algumas coisas, né? De entrar com algum procedimento terapêutico para acabar com o ciclo, né? Para tirar uma crença limitante. Então, é isso, Deus é fenomenal. Então, hoje eu louvo Deus mais ainda pelo tempo que eu passei, né? Em todo aprendizado, ensinamento, pelo que Ele está fazendo e pela honra. Hoje, para mim, faz muito sentido. Algumas pessoas talvez até possam pensar ou até comentar, isso pode ser heresia, mas não. Hoje, para mim, Isaías 53 faz muito sentido. Ele levou sobre si as nossas dores. Eu me lembro que por muitas vezes eu ia com aquela fé, aquele entusiasmo e orava e a dor não saía. E hoje eu posso dar um comando ao inconsciente da pessoa e o inconsciente que está punindo a si mesmo, ele desarma aquela punição e a dor simplesmente some. Então Deus estava falando sobre isso, porque a terapia também é dele, foi ele que fez o corpo humano, ele fez a alma, fez o ser humano do jeito que é. Então eu louvo a Deus pelo que ele me presenteou. Foi tempo de dor, mas eu saí mais forte, né? Eu tenho muita alegria. Tinha um controle sobre tudo. Não tinha o controle sobre tudo. Eu falo Deus, né? Ele sempre teve o controle sobre tudo. Eu sempre vi ele em cada detalhe, né? Até nesse processo, antes do meu marido entrar em depressão, eu lembro que ele sentia uma dor no peito, eu já estava espírito de morte de repreenda e eu cercava ele até de Deus, né? E eu me lembro que um dia, ele mesmo pregando, eu lembro que um dia o Senhor me falou, me dá seu Isaac? Esse dia doeu muito, porque eu já tinha entregado os filhos, eu já tinha entregado tudo, né? Tudo eu já tinha dado para Deus. Mas nesse dia Deus me pediu o casamento. E eu tinha tanto medo de ficar viúva. Falei, pronto, eu vou entregar o casamento. Esse homem pregando mesmo, o sonho dele é morrer no altar, ele vai cair mortinho no altar. E eu fui, o Senhor falou, escreve num papel e me entrega. Eu escrevi no papel a minha oferta, fui lá, me joguei, um desespero, parecia que o mundo estava caindo nas minhas costas, acho que até ele lembra da minha angústia ali jogada naquele altar, mas eu entendi que ali estava começando um processo nele e em mim para nos levar a lugares mais altos. Nossa, parabéns, pastora, por essa história. Sei que tem tantas coisas ainda que não cabe nesse vídeo, mas eu ouvindo a senhora falar e eu lembro de uma mensagem que eu nunca esqueci, quando a senhora estava na rádio pregando, eu estava no carro e a senhora falou sobre as lutas da vida nos levar a parecer mais com o noivo. Nunca esqueci disso. E a senhora falou sobre o noivado, né? O noivado, o namoro
é você conhecer o outro, né, fisicamente, o que ele gosta, o que ele não gosta. O noivado é você conhecer a alma e identificar, porque não tem como casar se as almas não se identificarem, não combinar e se organizar. E aí fez, né, a associação com Cristo. Nós estamos num noivado, onde um dia nós vamos encontrar o nosso noivo e cada dia nós precisamos parecer mais com ele. Sim. E eu sempre, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso fazer algo importante, eu pergunto para mim mesmo: será que a minha atitude vai me levar a aproximar do meu noivo, a parecer mais com o meu noivo, ou isso vai me distanciar, vai me desconfigurar? E eu nunca esqueci dessa associação que você fez, que eu acho extremamente importante, né? O nosso tempo na Terra é para nos moldar, para que venhamos parecer mais. Afinal de contas, não é ele que vai morar nesse mundo, somos nós que vamos morar no mundo dele, que está sendo preparado para nós. Então eu preciso gostar das coisas que o meu noivo gosta, eu preciso desejar as coisas que ele tem, eu preciso parecer com ele, porque eu vou morar com ele. Ele mandou o Espírito Santo para morar comigo, para me ajudar nessa preparação, mas é eu que vou para lá. Então, assim, que Deus continue abençoando muito a senhora. Quando você fala, eu vejo o quanto você parece com o noivo, o quanto o amor do noivo é derramado, né, é gratuito na sua vida, e você consegue transmitir isso. E eu desejo, assim, que realmente vocês ultrapassem todas as fronteiras, tanto da vida quanto, né, a física, e que esse amor seja espalhado através de toda a família. Em nome de Jesus. Pessoal, e para finalizar esse vídeo, estou aqui com toda a família reunida. Esse pessoal aqui que é milagre, vivendo milagre, produzindo milagres. E eu creio que é só o começo, porque grandes coisas o Senhor ainda tem a fazer. Pastora, para a gente finalizar o vídeo, o que a senhora tem a dizer para esse povo bonito aí, cheio da unção de Deus? Amo demais você, senhor. Nossas filhas. Eu sou muito apaixonada pelo meu marido, eu amo meus filhos, eu sou uma mãe muito babona, eu sou pior que uma leoa quando se trata da minha família, amo muito. E o senhor, pastor, o que o senhor tem para dizer para essas mulheres lindas? Uma princesa do meu castelo. Eu tenho só a agradecer a Deus, porque é a fidelidade dele. Hoje a gente não pode estar aqui contando a nossa história porque a gente foi forte. Eu friso muito isso. Tem gente que fala, nossa, a força de vocês é invejável. Não, a nossa confiança em Deus. Porque houve momentos em que não havia força. Tinha só a convicção, ele vai fazer alguma coisa. Sim. Então, todas as vezes que a gente olha e fala assim, poxa, chegou no fim. O fim nunca é o fim. O fim é sempre um novo começo. Né? Quando acaba aqui a vida, a gente tem um novo começo na eternidade. Quando um processo termina, a gente tem um processo novo começando. Então eu louvo a Deus pela minha família, sou grato. Hoje, queria que o Gabriel estivesse aqui, porque sempre que eu falo meus filhos, eu falo para olhar para cima. Porque ele é grandão. Então eu acredito muito nisso. Acredito muito que o que nos fortaleceu e que mantém a gente como família unido é o que Deus tem para fazer através de nós e em nós. Então eu só tenho que dizer para elas que eu sou grato pela persistência, pelo todo amor, pelo ciúme, as brigas. Cuidado. Isso é ter uma vida com propósito. Isso é uma família vivendo um propósito. Que esses testemunhos, esses relatos possa fazer com que você entenda que Deus também tem um propósito para a sua vida e que a sua história já está sendo mudada. E eu profetizo em nome de Jesus que, da mesma forma que teve vários renovos, vários recomeços, que também tenha na sua vida, que você um dia possa testemunhar quão grande é o amor de Deus. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, corre, curte, compartilha, divulga, porque eu tenho certeza que tem um amigo, um parente seu precisando ouvir essas histórias e Deus vai te usar através da sua divulgação. Afinal de contas, o milagre sou eu, o milagre é você, o milagre somos nós. A nossa história revela quão grande é o amor de Deus.